Olá, crianças! Passando aqui novamente para deixar para vocês a contação de mais um clássico. Hoje eu quero que vocês tentem adivinhar qual é essa história. Vamos às dicas, então? Primeira dica: a personagem principal dessa história é uma menina. Segunda dica: no nome dela tem o nome de uma cor. Agora ficou fácil, não é? Terceira dica: na história ela come uma fruta e isso dá um problemão. E aí, já sabe qual é a história? Será? Acertou quem pensou em Branca de Neve e os Sete Anões. Vamos então hoje ouvir a contação de mais essa história. Vamos lá! Essa história acontece em um reino próximo a uma grande floresta. Nesse reino havia um castelo bem grande e bonito, onde morava uma família muito especial. A família que vivia nesse castelo era formada por um rei e uma rainha muito bonita, que tinha dado à luz a uma princesa de pele tão branca que recebeu o nome de Branca de Neve. Branca de Neve cresceu e tornou-se uma bela princesa de pele tão branca quanto a neve e com cabelos bem pretos. Ela adorava observar a natureza ao seu redor, pois seu pai lhe tinha ensinado preservá-la, pois nela existem muitos seres vivos que podem precisar de nossos cuidados, como as plantas e os animais. Os anos se passaram e a bondosa rainha adoeceu, deixando a bela princesa órfã. Todos no seu reino ficaram muito tristes. O rei Basílio ficou preocupado em educar a menina sozinho. Então, resolveu casar-se novamente e casou-se com uma rainha muito vaidosa, que queria ser a mais bela do reino. Além de vaidosa, a rainha não gostava de Branca de Neve por causa da beleza da menina. Certo dia, a rainha Malvina disse para a princesa que o rei tinha ido embora, pois não gostava mais de Branca de Neve. Mas, na verdade, Malvina tinha ordenado que os guardas prendessem o rei em um calabouço, bem longe dali. Dessa maneira, a rainha dominaria aquele reino sozinha e ainda desapareceria com Branca de Neve, para que pudesse ser para sempre a mais bela daquele reino. Malvina passou então a exigir que a menina limpasse e organizasse todo o castelo sozinha. Por isso, a menina passava horas organizando toda a bagunça que a rainha fazia, principalmente na cozinha. A rainha tinha um espelho mágico e todos os dias ela perguntava a ele: "Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?" O espelho, que nunca mentia, respondia: "Não, minha rainha, você é a mais bela de todo o reino." Malvina ficava toda orgulhosa e mais tranquila em saber que ainda era a mais bonita de todo o reino. Mas um dia, quando a rainha perguntou ao espelho mágico quem era a mais bonita do reino, ouviu a seguinte resposta: "Não, minha rainha, você não é a mais bela. Branca de Neve cresceu e agora é a mais bonita de todo o reino." A rainha ficou tão enfurecida com aquela descoberta que jogou tudo pelos ares. E como rainha, queria ser a mais bela do reino. Decidiu então acabar com a vida da princesa. Chamou então um caçador de sua confiança e ordenou-lhe que levasse a princesa para a floresta e lá tirasse a sua vida. Como prova de que o caçador tinha cumprido sua ordem, a rainha pediu a ele que lhe trouxesse o coração da menina.
O caçador atraiu Branca de Neve para a floresta, com a desculpa de que lhe ensinaria tudo sobre as diversas espécies de plantas da natureza. A princesa, sem desconfiar de nada, foi junto com ele. Quando eles já estavam bem longe, o caçador, que não teve coragem de cumprir a ordem da rainha, ordenou a Branca de Neve que fugisse para nunca mais voltar. A menina agradeceu e correu floresta adentro, sem parar. O caçador voltou para o castelo e disse à rainha que havia cumprido sua ordem e tirado a vida da princesa. Branca de Neve já não aguentava mais correr quando avistou uma pequena casinha e foi logo bater na porta para saber quem morava lá. Mas ninguém apareceu. Então, Branca de Neve resolveu esperar do lado de fora da casa, até que alguém aparecesse. De repente, ela viu alguém se aproximando, com um carrinho de mão cheio de lenha. Era um anãozinho com cara de bravo. Quando o pequenino viu Branca de Neve, logo se apresentou, dizendo que seu nome era Zangado. Branca de Neve contou ao anão tudo o que havia acontecido com ela e seu pai. Zangado disse a ela que falaria com seus irmãos para que a princesa pudesse morar com eles na pequena casinha. A princesa, então, arrumou toda a casa e acabou pegando no sono sobre a cama dos anões. Quando Branca de Neve acordou, viu ao seu redor 7 anões. Eles estavam admirando sua beleza enquanto ela dormia. Todos os anões concordaram que a princesa deveria morar com eles e que daquele dia em diante aquela seria a nova família da princesa. O tempo passou e Branca de Neve ficava cada dia mais feliz ao lado de seus amigos, os 7 anões. Mas o que a princesa nem imaginava é que certo dia no castelo, a rainha perguntou ao espelho mágico quem era a mais bela do reino, e o espelho respondeu que a mais bela era Branca de Neve, que ainda estava viva e morava na casa dos 7 anões, que ficava na grande floresta. A rainha ficou furiosa novamente com aquela notícia e resolveu organizar um plano para acabar com a bela princesa. Para isso, ela pegou um livro de magia muito antigo e fez uma poção de veneno. Em seguida, mergulhou nela uma linda maçã, dessas bem vermelhinhas. A rainha decidiu que acabaria com Branca de Neve, dando a ela aquela maçã envenenada, o que aconteceria com apenas uma mordida. E para que a princesa não desconfiasse do plano, a rainha se vestiu de velhinha, encheu um cesto com belas maçãs e foi até a casa dos 7 anões. No dia seguinte, os anões saíram para trabalhar na mina, enquanto Branca de Neve ficava sozinha cuidando da casa. De repente, alguém bateu na porta. Toque, toque, toque. Branca de Neve parou a arrumação para ver quem batia e percebeu que se tratava de uma senhora vendedora de maçãs, a sua fruta preferida. A velhinha disse que estava passando por ali quando viu a princesa pela janela e, como tinha achado ela muito bonita, resolveu oferecer-lhe a melhor maçã de sua cesta. Branca de Neve imediatamente aceitou a gentileza da boa velhinha e, antes que alguém a impedisse de comer a maçã envenenada, ela deu-lhe uma mordida. Em seguida, ao som de uma grande gargalhada da velha, a princesa caiu desmaiada ao chão. A rainha fugiu. Muitos animais da floresta se aproximaram da princesa. Na mina, os anões foram avisados pelo Coati do que havia acontecido com Branca de Neve. Ele sinalizou para os anões que algo muito grave estava acontecendo
e que eles precisavam voltar urgente para casa. Os anões saíram em disparada e, quando chegaram em casa, avistaram a princesa rodeada de animais e caída no chão, como se estivesse morta. Por isso, a colocaram em uma cama feita de cristal e ficaram vigiando o seu grande sono dia e noite. Enquanto isso, em um outro reino que ficava distante dali, chegou a notícia da bela princesa que permanecia dormindo em uma cama de cristal, protegida pelos 7 anões. Então, o príncipe Teodoro, que vivia nesse reino, seguiu em seu cavalo branco rumo à casa dos 7 anões, para saber quem era a princesa que dormia havia tanto tempo. Quando chegou ao lugar onde estava Branca de Neve, o príncipe Teodoro ficou imediatamente apaixonado e fez de tudo para despertá-la, mas não conseguia. Como Teodoro não tinha conseguido despertá-la, os anões ficaram muito tristes e começaram a chorar. Então, uma lágrima caiu dos olhos do príncipe sobre a testa da princesa e ela despertou. O amor que Teodoro sentia por Branca de Neve com certeza fez a princesa despertar daquele sono profundo. Assim que acordou, Branca de Neve viu o príncipe em sua frente e também se apaixonou imediatamente, pois ele tinha salvado sua vida. Com a ajuda dos 7 anões, o príncipe Teodoro e Branca de Neve conseguiram libertar o rei Basílio, que estava preso no calabouço, e seguiram para o castelo. Quando chegaram lá, Branca de Neve e seus amigos foram aos aposentos da rainha e tiveram uma grande surpresa. O espelho mágico havia engolido a malvada por causa das suas maldades. Ela tinha ficado presa dentro dele para sempre. Nesse momento, o príncipe Teodoro quebrou o espelho para que ela nunca mais conseguisse sair de lá. Desse dia em diante, Branca de Neve, seu pai, Teodoro e os 7 anões viveram felizes para sempre naquele reino. Fim.